vez estamos juntos nesse primeiro dia da semana, louvando o nosso Deus, e também agora podemos ouvir um pouco da palavra dele. E aos irmãos que abram suas Bíblias, em Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. Nós estamos falando de um tema, na verdade, esse trimestre, guardando tudo o que Deus tem nos ensinado, o que Deus nos ensinou e nos ensina por meio da palavra dele. É o nosso tema até o finalzinho do mês de março. E a base bíblica é Mateus capítulo 28, versículo 18 até o versículo 20. Sempre nós vamos estar abrindo nossas mensagens com esse texto. Mateus 28, versículo 18 a 20, que diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Ensinando a guardar tudo o que eu tenho assim, que eu ensinei. Então, a gente aceita Jesus, somos encantados pelo Senhor em determinado momento da nossa vida, passamos pelo espaço da fé, do crer, arrepender, confessar, ser batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas depois temos uma longa vida, e nessa longa vida nós precisamos ser ensinados. Por isso que ele fala: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Semana passada nós falamos sobre esse texto mesmo. Ele nos ensinou que a nossa missão aqui na terra, enquanto ele não volta, ou enquanto nós não partimos, é viver e pregar o evangelho dele, para que mais pessoas venham a conhecer o Senhor Jesus. É a nossa maior missão aqui na terra. Durante esse trimestre, estaremos vendo vários ensinos importantes que a Bíblia nos traz. E o ensino de hoje, eu vou pedir que vocês voltem um pouquinho em Mateus 16, de 13 a 19, que é o nosso ensino específico para esse domingo. Mateus 16, de 13 até o versículo 19. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês? Quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Jesus aqui é uma profecia de Jesus. Ele ainda não morreu, né? Nós celebramos nascer o Senhor. O Renan falou muito bem, a proclamação do Evangelho de Jesus. Um dia ele volta para nos levar, mas ele disse que fundaria a igreja dele. Mas a pergunta muitas vezes, e que é importante nós estarmos sempre pensando, que nem todo grupo que se chama igreja é a igreja de Jesus. E essa mensagem precisa sempre estar sendo assim colocada para nós, porque podemos estar pensando: a igreja, tudo que chama que fala de Jesus, qualquer lugar, qualquer grupo, é a igreja do Senhor. Não é. E nós vamos ver que existem algumas características da igreja de Jesus para que nós possamos identificar. A igreja de Deus, eu gosto, você se já percebeu, os irmãos no geral gostam muito de falar: nós somos da igreja de Cristo, e é verdade. Porém, se nós não tomarmos cuidado insistirmos em falar que somos da igreja de Cristo, nós acabamos nos tornando uma denominação religiosa chamada Igreja de Cristo. E por isso que quando os meus escritos, e quando eu falo isso em alguém, ora eu falo: qual é a igreja? Eu sou da igreja de Jesus, eu sou da igreja do Senhor, eu sou da igreja de Deus, eu sou da comunidade de Cristo, eu sou da Assembleia de Deus. Igreja significa Assembleia. Eu não sou da Assembleia de Deus, a denominação evangélica,
Mas eu sou da Assembleia de Deus, no sentido, a comunidade, a igreja, a assembleia, é povo, é todo mundo junto. Então, nesse sentido, nós podemos usar vários sinônimos para falar, eu sou da casa de Deus, da família de Cristo. Tudo isso faz parte da ideia de nós sermos, assim, a igreja de Deus, para nós não nos conformarmos com aquilo que o mundo religioso muitas vezes prega e coloca como se tudo fosse a igreja de Deus. E nós vamos ver hoje que existem algumas maneiras de identificarmos a igreja de Deus. A igreja de Deus é chamada o reino de Deus aqui na terra. É interessante que o apóstolo Pedro, que Jesus aqui para o apóstolo Pedro disse, também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Outra coisa importante, a pedra não é Pedro, a pedra é o próprio Senhor Jesus, porque em 1 Pedro capítulo 2, ele diz que ele é a pedra, que Jesus, o próprio Pedro escreve em 1 Pedro 2, que Jesus é a pedra angular, a pedra importante, a mais importante, sobre a qual a igreja está fundada. A igreja é fundada sobre a rocha, e essa rocha é o Senhor Jesus. As portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Aqui é Hades, as portas da morte, e ele disse, eu lhe darei as chaves do reino dos céus. Reino dos céus, ou reino de Deus, é um outro sinônimo para identificar a igreja de Deus. Jesus, um pouquinho antes de, assim, subir para o céu, ele disse que ele ia fundar essa igreja. Ele não fundou durante a vida. Às vezes, quando nós falamos que que os passos da fé, de crer, arrepender, confessar, ser batizado, são importantes, alguém fala assim, não, o batismo não é importante, porque o ladrão da cruz foi salvo sem ser batizado. Isso é ignorância bíblica, porque quando o ladrão da cruz foi salvo, ainda não existia a igreja de Deus. A igreja de Cristo foi fundada após a morte, sepultamento, ressurreição de Jesus, e até após ele subir para o céu. 10 dias após Jesus subir para o céu, é que a igreja dele foi fundada. Por isso que no caso do da cruz, que está um pouquinho antes, vamos dizer que é uma fase de transição. E naquela fase de transição, se Jesus perdoou o homem, sabia que ele estava arrependido, quem somos nós para dizer, não, Senhor, não está dentro do escrito do Senhor? Porque quem faz o escrito é Deus, não somos nós que fazemos. Mas olha só o que Jesus diz em Atos capítulo 1, versículo de 3 a 8. Atos 1, de 3 a 8, Jesus está para subir para o céu. Ele já morreu na cruz por nós, ele já ressuscitou, o que nós assim celebramos na ceia do Senhor. E olha só, Atos capítulo 1, versículo 3 em diante, que diz o seguinte: E comendo com eles, deu-lhes esta ordem. Desculpa, eu pulei. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o quê? O reino de Deus. Lembra? O reino de Deus é um outro nome para a igreja de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com ele, com Jesus, lhe perguntaram: será este o tempo que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e confins da terra. E depois disso, versículo 9, Jesus sobe e vai para o céu, e os apóstolos ficam aqui na terra. E ele disse: não percam, fiquem em Jerusalém, porque daqui a alguns dias vocês receberão poder do alto. Vocês lembram assim que quando os de Emaús, eles não acreditavam, eles já tinham perdido a esperança, eles estavam indo para Emaús, quando Jesus aparece para ele, ele diz: volte para Jerusalém, porque é lá que irá acontecer. Aconteceu o quê? A profecia de Isaías capítulo 2, que fala que um dia a casa de Deus seria estabelecida na cidade de Jerusalém. Miqueias capítulo 2, textos profetas do Velho Testamento, 700 anos antes de Cristo. E por isso que a igreja foi fundada no dia de Pentecostes, na cidade de Jerusalém, após a pregação de Pedro, que utilizou as chaves do reino para abrir assim as portas do reino de Deus. Vamos dar uma olhadinha rapidamente em Atos capítulo 2,
o Pedro aqui, ele faz uma grande, uma pregação. O Espírito Santo desceu sobre todos, o poder do alto desceu sobre todos. E aí quando Pedro mostra para aqueles homens, aquelas pessoas que elas tinham matado Jesus, olha só, versículo 37, de capítulo 2 de Atos. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês e para os seus filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todo aquele que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvem-se dessa geração perversa. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Pois é, quando Jesus disse: tu és Pedro, lá em Mateus 16, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele está dizendo: Pedro é um jogo de palavras, tu és Petros, uma pequena rocha, mas sobre essa pedra, essa rocha, edificarei a minha igreja e darei a você, Pedro, as chaves do reino. E de fato, o Pedro em Atos 2, ele abre as portas do reino de Deus, e naquele dia quase 3.000 pessoas são acrescentadas ao corpo de Cristo. E Pedro tem mais um privilégio. O Pedro em Atos 10, ele abre de novo a porta para que os gentios, ou seja, os não judeus, entrem no reino de Deus. Mas dali em diante não é só Pedro que tem a chave. Todo cristão tem a palavra, é a chave que abre as portas do reino de Deus para alguém ficar encantado por Jesus, aceitar o Evangelho, confessá-lo, se arrepender e ser batizado assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando ele diz que a igreja iria para toda a Judéia, Samaria e confins da terra, era algo paulatino. Começou em Jerusalém, foi para Samaria, foi para a Judéia, depois foi para todos os confins da terra, até que lá em Colossenses capítulo 1, versículo 23, o apóstolo Paulo diz que o Evangelho de Jesus já tinha sido pregado a toda criatura da terra, da qual Paulo tinha se tornado ministro. Qual é a ideia? Quando, 30 anos depois do estabelecimento da igreja, a igreja já estava presente em todo o mundo conhecido daquela época. Agora, como é que nós vamos identificar essa igreja? Primeiro, algo que eu faço questão de frisar: na igreja de Jesus, ele não é a maior estrela. Na igreja de Jesus, ele é a única estrela. Todos nós somos servos de Jesus. Então, você quer conhecer uma igreja que não é uma igreja de Jesus? É uma igreja que destaca o homem. Aqui é a igreja do pastor fulano de tal, do apóstolo fulano de tal. Venha falar com a minha equipe e receber o rosto daquele homem ou daquele casal. É um sinal, é um dos sinais de uma igreja que não é igreja de Jesus. Porque na igreja de Jesus, o único que é exaltado é o Senhor Jesus. Todas as outras pessoas são servos, são irmãos e irmãs em Cristo. E que, claro, cada um tem a sua função dada por Deus. Tanto que lá na Bíblia, João 15, nós não vamos ler, mas João 15, Jesus é a videira, e nós somos os ramos, somos os galhos, estamos juntos. Jesus é a cabeça do corpo, e nós somos os membros do corpo de Cristo. Jesus Romanos 8, 29 diz que Jesus é o primogênito, é o irmão mais velho de uma família que tem muitos irmãos. Irmão mais velho, eu sou irmão mais velho lá em casa. Irmão mais velho apanha primeiro, né? Irmão mais velho é aquele que acho que é muito a ver com Jesus, né? Irmão mais velho é aquele que os irmãos mais novos aprontam e ele apanha. Pois é, Jesus, né? Nós aprontamos e o Senhor foi quem apanhou por nós. Eu lembro uma vez, meu irmão Valmir, ele tinha acho que ele não andava ainda, devia ter um ano e pouco talvez, e ele andava gatinhando, e eu tinha ficado responsável por cuidar dele. E aí, o que aconteceu? Eu e minha irmã lá, acho que coisa de criança, eu tinha na época uns 7 anos, 8 anos, por aí, uns 7 anos, e não percebemos, aí ele saiu,
E ele saiu, e nós morávamos lá numa favelinha lá no Bela Vista, e lá tinha um banheiro coletivo, que não era banheiro, era um buraco. Você sabe, o pessoal mais velho sabe desse buraco que tinha, não era banheiro. E o meu irmão ia mergulhar naquele buraco. Graças a Deus, eu e meu irmão nos demos conta. E aí, quando ele estava já na porta do banheiro, nós fomos lá e pegamos um moleque e levamos para casa. O problema é que meu tio viu. E meu tio lá de cima olhou e falou assim: ei, vou contar para tua mãe. E de fato contou. E no dia, na hora lá, eu e minha irmã, que eram responsáveis, quem foi que levou a surra? Eu. Esse que está aqui levou uma surra grande. Pois é, Jesus é o irmão mais velho, que levou uma surra na cruz do Calvário, exatamente por causa de nós, que aprontamos. E por causa do amor de Jesus, nós vamos para o céu, porque Ele assim nos amou de tal maneira. Pois é, a Bíblia diz que a igreja é a casa de Deus, e nós somos e que Jesus a igreja é um edifício, uma casa, e que nós somos as pedrinhas da casa de Deus. Qual é a ideia? A ideia é que a igreja de Jesus é aquele povo que é identificado com Jesus, aquele povo que serve Jesus, que ama Jesus, e aqueles irmãos que estão aprendendo a obedecer ao seu Senhor, estão aprendendo a arriscar, porque obedecer Jesus é arriscar, porque a gente quer fazer do nosso jeito. Quantas vezes eu já fiz do meu jeito e quebrei a cara, mas a gente quer fazer do nosso jeito, o jeito de Jesus parece que não funciona, mas nós vamos aprendendo a arriscar, a acreditar em Jesus, a confiar na palavra dele, mesmo quando parece que não vai funcionar para nós. Por isso que nós identificamos a igreja de Jesus como a igreja daqueles que tem, essa é a maior, Jesus na verdade é a maior autoridade, é a maior autoridade, mas Jesus não é aquele Jesus que eu imagino. Jesus é o Jesus que está aqui nas páginas das Escrituras Sagradas, e a igreja de Jesus inclusive é aquela igreja em que ela se submete a toda a Escritura Sagrada, mas especialmente as páginas do Novo Testamento, porque como nós celebramos a ceia do Senhor, quando celebramos a ceia do Senhor, nós estamos celebrando da nova aliança, do Novo Testamento que Jesus veio estabelecer através da sua morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Por isso que, olha só, 1 Pedro 3,15, eu vou correr um pouquinho, se daqui a pouco meu tempo não vai funcionar. 1 Pedro 3,15. Desculpa, 1 Timóteo 3,15. 1 Timóteo 3,15. Ô, Mateus, desculpa. Olha só o que 1 Timóteo 3,15 fala. Põe no 14, por favor, antes do 15. Escrevo essas coisas a você, esperando em vê-lo em breve. Mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Esse texto ele é deturpado pelo catolicismo. Os católicos, eles ouviam da gente assim: católico não ama a Bíblia, católico não obedece a Bíblia, católico não lê a Bíblia. Eles ficavam bravos com a gente. E eles são espertos, eles mudaram. O que eles fizeram? Eles falaram assim: não, nós lemos a Bíblia, só que não é só a Bíblia, é a igreja que define aquilo que é a verdade de Deus. E além disso tem as tradições religiosas, e eles se baseiam nesse texto dizendo que a igreja de Deus vivo é a coluna e fundamento da verdade, mas eles esquecem de ler o versículo 14. Escrevo essas coisas a você, esperando e vê-lo em breve. Mas se eu demorar, ou seja, se eu não for, você saberá como? Através dos escritos do apóstolo Paulo. A igreja é o baluarte da verdade a partir do momento em que ela se curva a Jesus através da verdade encontrada nas páginas das Escrituras Sagradas, especialmente nas páginas do Novo Testamento. Então, a igreja deixa de ser o baluarte de Deus quando ela deixa de seguir somente assim, a palavra de Deus. Um grande diferencial da igreja de Deus é que a igreja de Jesus não tem um estatuto que vale como lei religiosa. A igreja de Cristo tem só a palavra de Deus
como o seu estatuto. Quer ver uma igreja que não segue o Senhor? É aquela que utiliza a Bíblia mais alguma coisa. Outra coisa importante, a igreja de Cristo não é aquela que utiliza o nome igreja de Cristo, como nós fazemos aqui. Tem alguns irmãos que nos condenam por causa disso. É um bom nome, igreja de Cristo, aqui se reúne a igreja de Cristo. Podemos colocar, aqui se reúne a igreja de Jesus, a igreja de Deus, aqui se reúnem cristãos, mas não é nem isso que vai nos identificar como igreja de Deus. O que vai nos identificar como igreja de Deus é quando nós honramos o nome de Jesus, obedecendo ao evangelho dele. É aquela formada por pessoas que vivem e ensinam os ensinamentos deixados pelo Mestre. Quando outra pessoa não é destacada a não ser o Senhor Jesus, quando a velha aliança do velho, você sabe que o mundo religioso, o mundo evangélico, o que o mundo evangélico faz? Ele mistura, ele mescla elementos do Novo Testamento com elementos do Velho Testamento. Por isso que tem lá o templo de Salomão, por isso que tem lá a Arca da Aliança, por isso que tem essas coisas, porque eles mesclam essas coisas. Estão errados. Porque a igreja de Jesus, ela segue somente o Senhor Jesus. Ela entende que o Velho Testamento falou sobre Jesus, apontou sobre Jesus, mas o que manda na igreja, o manual de instruções para a igreja de Deus é a nova aliança estabelecida por Jesus quando ele morreu na cruz por nós. Inteligência artificial. Quem é que já utilizou inteligência artificial? Tem alguns já. É interessante a inteligência artificial, né? Esses dias eu até coloquei meu nome lá, meu nome completo da inteligência artificial, e para minha surpresa tinha algumas informações minhas. Eu não sabia o que é isso. Mas inteligência artificial é interessante. Só que tem que ser utilizado com muito cuidado. Porque nem tudo que está na que a inteligência artificial fala é verdade. Eu pesquisei Igreja de Cristo na inteligência artificial. O que ela fala? A Igreja Católica ensina que Jesus fundou a Igreja Católica Apostólica Romana por volta do ano 30. Isso aí é verdade. Para começar, a igreja ela chegou em Roma muitos anos depois. A igreja foi fundada em 30, na cidade de Jerusalém, e ela não era católica. Porque ela não era romana. Porque como é que pode ser romana se está em Jerusalém e a igreja sequer tinha chegado aí em Roma? Foi chegar alguns anos depois. Então, a inteligência artificial se rendeu àquilo que a Igreja Católica ensina, que Jesus escolheu os 12 apóstolos, entre os quais Pedro, para edificar a igreja. Verdade. A Igreja Católica ensina que os bispos são sucessores do apóstolo Paulo. Não, isso não é bíblico. Isso, na verdade, é o ensino da própria igreja. A igreja, por isso que a igreja de Jesus, ela não tem nome. Pois o Novo Testamento não havia nome. Alguém fala assim, você é católico? Não. Ou melhor, eu falo assim, ó. A pessoa me pergunta assim, você é católico? Eu falo, biblicamente, sim. Católico, apostólico, inclusive. Segundo a religião, não. Por quê? Nós somos católicos. Porque a igreja católica é a igreja universal. É a igreja que está no mundo inteiro. Nesse sentido, nós somos católicos. Porque estamos no mundo inteiro, pelo menos em boa parte do mundo. Nós somos apostólicos? Sim. Claro, não apostólico no sentido evangélico. Apostólico no sentido evangélico é a igreja que tem os apóstolos. Lá. Tem pessoas, por exemplo, aqui entre nós, eu, geologista, daqui a pouco vamos dizer, nós somos os apóstolos da igreja. Aí não. O dia que fizermos isso aí, vocês não deveriam aceitar. Mas nós somos apostólicos porque nós somos fundamentados sob a doutrina dos apóstolos. Atos capítulo 2, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Por isso que nesse sentido nós somos sim. Se há uma igreja católica, apostólica, somos nós. Apenas não somos romanos. Porque a igreja de Jesus foi fundada lá em Jerusalém e não lá na cidade assim de Roma. Agora, quando a igreja católica ou as igrejas evangélicas dizem que elas são a igreja de Deus, a igreja de Cristo, não deixa de ter uma certa razão, porque todos nós temos o mesmo início em Jerusalém. Todos nós começamos lá em Jerusalém, quando Pedro, assim, com a pregação dele, com a chave do reino, estabeleceu a igreja. O problema é que com o tempo a igreja foi se deixando a doutrina de Jesus. E mesmo os evangélicos da reforma protestante, que supostamente fizeram a reforma protestante para voltar para a Bíblia, não voltaram para a Bíblia. E por isso, meus irmãos,
Nosso desafio é continuar sendo a igreja de Deus, somente, sem nos deixar levar pela religiosidade, seja a religiosidade católica, seja a religiosidade evangélica. Alguém fala para mim, você é evangélico? Não, não sou evangélico. Sou evangélico sim, como aquele que crê no evangelho, nesse sentido sim, mas eu não sou evangélico para me identificar com aquele grupo que surgiu de Martinho Lutero no século XV, a chamada Reforma Protestante. Nesse sentido, nós não somos assim evangélicos. Nós queremos ser o quê? Apenas aquela igreja que Jesus estabeleceu. No tempo que me resta, eu queria mostrar uma segunda identificação da igreja. Porque alguém pode falar assim, a igreja é aquela que prega Jesus, a igreja é aquela que ensina sobre Jesus, aquela que valoriza a Bíblia, e é verdade. Só que tem uma outra faceta. Nós vamos ler, mas Romanos 8:29, que eu já citei aqui, diz que Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. Esta parte, eu acho que o nosso desafio é até maior de cumprir essa parte do que a parte que eu citei até agora. Vamos comigo, Marcos capítulo 3, versículo 31 a 36. Marcos 3, 31 a 36. Olha só. Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Ficando lá de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor. E lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam sentados ao seu redor e disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Olha só, a família de Deus. Nesse dia, meus irmãos, nós precisamos voltar até certo ponto à Bíblia. O relacionamento que eu tenho com vocês deve ser maior do que o relacionamento que eu tenho com a minha própria família carnal. Não estou dizendo, e Jesus também fala isso, para abandonar a família carnal. O que ele está dizendo é que o relacionamento é além. 1 Pedro capítulo 1, versículo 22, o apóstolo Pedro diz que nós devemos amar ardentemente uns aos outros com amor fraternal. Amor que não depende apenas dos nossos sentimentos. Quando fala videira e ramos, corpo e membros, casa e tijolos, percebe como a união entre os membros da família de Deus é destacada? Lá em João capítulo 13, não vamos ler esse texto porque não dá mais tempo, versículo 33 e 34, Jesus diz, novo mandamento vos dou. E esse mandamento que Jesus nos dá é um mandamento superior, porque ele diz, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Havia já um outro mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Continua em vigor, mas entre nós, entre eu e Renan, entre eu e Vitor, entre eu e todos vocês, deve haver um tipo de amor que ultrapassa o amor da velha aliança. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E Jesus nos amou de tal maneira que deu a sua vida por nós. E por isso que o apóstolo João diz, o próprio Jesus diz que ninguém tem maior amor do que esse, do que dar a vida pelos seus irmãos. Dificilmente eu precisaria dar vida pelo Júnior, mas eu preciso dar vida pelo Júnior quando o Júnior está passando por crise na vida, e eu vou lá, e eu me interesso, e eu sofro junto. Lembra? Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Esse tipo de volta à Bíblia é uma volta à Bíblia que é um desafio assim para nós. A igreja de Deus, ela deve ser identificada como aquela que guarda a palavra de Deus, sim, mas a igreja de Deus, a igreja de Jesus, ela deve ser identificada como aquela em que os membros do corpo de Cristo amam profundamente, ardentemente uns aos outros. E amar, como diria o nosso presbítero no passado, amar é mais do que gostar. Porque se amar fosse gostar, não seria impossível amar os inimigos. Mas amar é se interessar.
o que acontece com os meus irmãos faz diferença para mim. E eu permito também que os meus irmãos, quando eu passo por uma crise na vida, eu vou atrás dos meus irmãos e eu sei que no meio do povo de Deus eu vou encontrar pessoas que entendem que todos nós somos pecadores, que todos nós estamos nas nossas lutas, que todos nós temos nossas dificuldades e que precisamos ajudar uns aos outros. Vamos juntos para o céu. E esse junto para o céu passa pela ajuda, pelo trabalho de família que nós devemos ter. É por isso, no 1 Coríntios 12, o apóstolo Paulo diz assim, na Bíblia, um é o dedo, o outro é o pé, o outro assim, cada um de nós é parte do corpo de Cristo. E quando um membro sofre, todos os outros devem sofrer. Todos os outros sentem. E é esse tipo de identificação da igreja que nós precisamos assim voltar. Nós nos alegramos juntos, sofremos juntos, porque todos nós fazemos parte da igreja. Estamos na igreja, que um outro nome para a igreja é um hospital, onde todos nós somos pecadores. Jesus é o único médico, e todos nós estamos em processo de cura. Nenhum é melhor, nenhum é mais santo do que o outro. Estamos em processo de santificação para encontrarmos o Senhor nos lares. Essa semana eu até pedi autorização para o Marcos para falar isso. Essa semana eu pedi perdão para o Marcos, exatamente porque falta sensibilidade para nós. Nosso irmão Marcos Gabriel, tem dois Marcos aqui hoje, Marcos Gabriel, ele estava construindo uma garagem. E ele comentou comigo. E ele falou, estou construindo uma garagem, vai ter um monte de caminhão de areia, e está difícil, e etc. E o dinheiro às vezes difícil. E ele falou isso para mim. Eu falei, poxa, que coisa, né? Desejo que você vá bem e tal. E até orei por ele nesse sentido. Aí quando ele terminou o trabalho dele, a obra, eu fiquei pensando, puxa vida, eu até tirei férias. E eu não tive sensibilidade de dizer para o Marcos, você quer que eu vá na tua casa? Porque eu não sou pedreiro, eu não sei fazer nada. Na verdade, às vezes eu falo para o Vitor, eu sou inútil. Tira de mim uma caneta, eu sou inútil, não sei fazer. Mas eu sei pegar uma pá e carregar um pouco de areia, ou um pouco de barro. Isso eu sei fazer, isso qualquer um sabe fazer. Pois é, eu pedi perdão, sabe por quê? Porque eu podia ter feito isso. Podia até ter perguntado, você está precisando de alguma ajuda financeira, assim, para comprar alguma coisa? Vou te ajudar dentro das minhas possibilidades. Mas não, eu não fiz isso. Mas eu não fiz isso, meus irmãos. Não é porque eu pensei no Marcos e falei assim, o Marcos está precisando? Eu até podia ajudar, mas eu não vou ajudar. Não foi isso. Eu não sou tão mal assim. O que me faltou foi sensibilidade. Que muitas vezes falta no corpo de Cristo. Sensibilidade para ver o sofrimento do irmão e se colocar como alguém que pode ajudar. Você quer que eu te ajude? Você quer que eu vá na tua casa? Você quer que eu carregue alguns negócios alguns baldes de areia? Você quer? Como é que eu posso ser útil para você? Pois é, eu não fiz isso. Eu pedi perdão, eu até combinei com a Silvia um pouco antes. Falei, puxa vida, eu estava de férias, eu estava em casa, eu podia, mas eu não fui. E essa questão de irmandade que está faltando no nosso meio. Não estou falando que não exista. A gente sabe de irmãos que muitas vezes até anonimamente ajudam outros irmãos e você não fica nem sabendo, claro. Por isso eu não estou atacando você, eu estou falando de mim. Mas o meu exemplo é um exemplo que pode ser um exemplo assim de todos. Lembra que Jesus disse? Que quem deixa pai, mãe, irmão, irmã, etc., vai receber muito mais nesta vida, pai, mãe, irmãos, etc., e não for ver a vida eterna. Pois é, são vocês. Nós somos essa grande família de Deus. O problema é que às vezes precisamos ter consciência que somos para ajudar e para sermos ajudados também. Esses dias, vou terminar, o irmão João Cruz escreveu parabenizando o Corinthians, com aquela arrecadação
para o estádio. E realmente, tem a nos ensinar. Tem a nos ensinar. Sabe por quê? Porque para um corintiano, lá o time deles, ou para qualquer um que torce para o seu time, e se é aquele torcedor bem fanático, sei lá, é importante. Então por isso eu vou tirar do meu bolso e vou dar. Mas às vezes nós não vemos isso no povo de Deus. Às vezes não tem essa mesma disponibilidade, essa mesma disposição. A maçonaria, o pessoal prioriza entre os membros da maçonaria, pessoas que fazem esse tipo de serviço, prioriza para ajudar o irmão. Tem um sentido de família. Então falta isso às vezes no povo de Deus. E nós fazemos isso, meus irmãos, não é porque nós somos maus, falta sensibilidade. Graças a Deus eu sou casado com uma mulher que é sensível. A Silvia é uma mulher sensível. Porque às vezes ela fala assim, você não acha que fulano está precisando de tal coisa? Eu nem pensei naquilo. Não é que eu não quero ajudar, eu nem pensei em ajudar. Eu falo, poxa, é verdade. Aquela cadeira que nós demos lá para o vizinho, eu falo isso para nos agradecer, foi da Silvia. Porque eu levo o vizinho lá e falo, coitado, né? Está precisando de uma cadeira, a cadeira dele está quebrando e paciente, tem que fazer. R$5.500, eu não tenho esse dinheiro. A Silvia falou assim, por que a gente não faz uma campanha para arrecadar? Pois é. Percebeu? A sensibilidade que às vezes nos falta. Conclusão. Há muitos grupos que se chamam de Igreja de Jesus, mas apenas um é chancelado pelo Mestre. Essa é uma parte importante. Houve uma época que eu ia nesses grupos chamados evangélicos. Eu ia na Marcha para Jesus, eu ia no Exército da Vida, eu ia nesses grupos. Mas como é que eu posso ir num grupo em que muito mandamento de Jesus é desobedecido? Eu não julgo. Quem vai assim julgar é Deus, não somos nós, não somos julgadores de ninguém. Mas eu não quero comunhão com um grupo que não obedece ao Senhor Jesus. E por isso hoje em dia eu sou muito mais seletivo em relação a isso. A Igreja de Deus são aqueles que vivem em obediência a Jesus, ensinando e obedecendo apenas do que Ele nos deixou. A Igreja de Deus é aquela em que os membros vivem em obediência prática, amando uns aos outros, como diz o apóstolo João, não somente de língua, mas de fato e de verdade.